A paz de Cristo, quero ler com você Mateus capítulo 12 e o versículo 31 que diz: Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso é o perdão de Deus. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque quando fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, não está falando apenas de alguma coisa que alguém fala contra uma ação do Espírito, mas está falando de alguém que conscientemente fala mal, resiste à atuação do Espírito. Se blasfêmia se constituísse e alguém falar mal contra uma ação do Espírito, todos nós estaríamos perdidos, porque nenhuma pessoa pode garantir que um dia não rejeitou ou até criticou uma ação de Deus, uma ação divina. Mas a blasfêmia, Jesus está falando aqui, é das pessoas que estavam criticando ele, dizendo que ele estava sendo usado pelos espíritos imundos de forma consciente. Ele sabia que Jesus era usado por Deus, que era Deus que estava apoderando da vida de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre Cristo, ungindo ele para curar os enfermos, tirar os presos de suas prisões. Mas por inveja, por perceber que as pessoas estavam acompanhando mais a Jesus do que aos fariseus, do que a seita daqueles dias, eles começaram a querer ridicularizar, ofender a Cristo, dizendo que ele era usado pelos espíritos malignos. Então, não se trata apenas de falar mal a uma ação, mas de falar mal de uma ação divina consciente, propositalmente. Nós vemos na palavra de Deus que tem algumas ações em que pode também significar a mesma ideia. O apóstolo João, ele diz assim, olha, aqueles que praticarem pecado e não for o pecado de morte, por esses devesse orar. Mas aqueles que praticassem pecado que fosse para a morte, ele diz, por esses eu não digo que ore. Então, quando fala de pecado para a morte, nós entendemos do pecado voluntário. Em Hebreus capítulo 10, a palavra do Senhor vai nos dizer claramente a respeito da resistência. Algumas pessoas resistem a uma ação de Deus, mas consciente, propositalmente. Hebreus capítulo 10, o versículo 26 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se pecarmos voluntariamente, não é fruto mais de uma tentação forçando a mente, o coração da pessoa, não é mais um escorregão que a pessoa tomou ou está tomando, não é que ela tropeçou em alguma coisa, mas voluntariamente ela está pecando, e o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é tudo aquilo que entristece a Deus, que atrai a ira de Deus. Então, pecar voluntariamente é provocar o próprio Deus de propósito. Então, eu posso evitar e não evito. Eu posso me desviar do pecado e não me desvio dele. A Bíblia diz também, Paulo, o apóstolo disse, não apaguei o Espírito Santo, não apagueis, não extinguais. Isso é, as pessoas apagam Deus de sua vida com as suas práticas pecaminosas. Esta palavra não está se referindo ao ímpio, porque segundo a Bíblia, João capítulo 14, versículo 17, o mundo não tem o Espírito de Deus. Então não tem como eles apagar o Espírito. Quando fala não extinguais o Espírito, Paulo está dirigindo palavra ao cristão, ao servo de Deus. E só o pecado pode causar este dano espiritual.
não é acabar com o espírito, mas tirar ele da própria vida. Sansão, ele insistiu nos seus pecados, insistiu no erro, Deus teve paciência até ele fazer isso. Diz a Bíblia que pela última vez Sansão levantou do colo da Dalila e disse: vou vencer os filisteus como das outras vezes. Aí diz a Bíblia, e não sabia ele que Deus, o Senhor, tinha se retirado dele. Então Jesus disse: aos homens será perdoada as vossas ofensas, as vossas blasfêmias, na condição de homem. Mas ao Espírito que é divino, não terá perdão nem agora e nem depois. Nem agora e nem no futuro. Então, entendendo, blasfêmia contra o Espírito Santo são pecados que as pessoas cometem propositalmente contra Deus. É uma rejeição do próprio Deus. É ofender a Deus propositalmente. Porque se tudo que alguém fizer contra o Espírito Santo se der como uma blasfêmia, sendo que a pessoa muitas vezes está ignorante naquela parte, todo mundo estaria perdido. Repito, porque não tem um cristão que possa garantir que um dia não rejeitou uma obra do Espírito, uma ação do Espírito, por não compreender, não discernir, não interpretar. Mas quando Jesus fala da blasfêmias, está falando de pessoas que sabem que é Deus, sabe que é de Deus e de propósito rejeita o próprio Deus. A pessoa não está rejeitando a pessoa que está falando de Deus, mas está rejeitando a própria ação, sabendo que é Deus e mesmo assim o rejeita. Então você que me ouve neste momento, muitas vezes pensa assim: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Ora, se você se arrepende dos seus pecados, então você não blasfemou. Que é blasfemar? Blasfemar é rejeitar a ação do Espírito. E quem rejeita o Espírito, aquele que convence o homem dos pecados, logo, como esse vai se arrepender? Não se arrepende porque ele de propósito rejeitou o Espírito Santo. Então, não se arrependendo, não tem como ser perdoado. Por isso que quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Até porque essa pessoa não será convencida por ele. Sendo ele que convence o homem dos pecados, e o homem vai rejeitar propositalmente, não tem como se arrepender. Se você que está me ouvindo agora ainda se arrepende dos seus pecados, dos seus erros e quer mudar de vida, você não pode ter blasfemado contra o Espírito Santo, senão você não se arrependeria. Então, o arrependimento é fruto de que o Espírito de Deus ainda encontra em nós essa chance, esse meio de nos convencer. Então não tenha medo, você que se arrependeu dos seus pecados, se entristece com os seus pecados e confessa a Deus, você não tem como ter blasfemado contra o Espírito Santo. Agora devemos tomar cuidado, porque muitas vezes o declínio espiritual, muitas vezes a apostasia é que leva as pessoas a chegar a esse estado. Logo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é de pessoas que já conhecem o Espírito, e não de pessoa que não entende nada sobre o Espírito. No livro de Hebreus, capítulo 6, o versículo 4 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e virtude do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem à desonra. Ligado ao capítulo 10, versículo 26 de Hebreus, é mais ou menos a mesma ideia. Voluntariamente. Pecou voluntariamente é resistir o Espírito. Resistir o Espírito que convence o homem do pecado, essa pessoa não terá mais sacrifício a seu favor. No Antigo Testamento tinha sacrifício de bode, de cordeiro, de ovelha, de novilho. Cristo veio cumprindo toda a tipologia, morrendo uma vez por todos os pecadores que aceitaram a palavra do Evangelho. Esse é o único sacrifício que existe pelos pecados.
Se a pessoa resiste esse sacrifício, que é o próprio Espírito que iluminou aos corações dos homens, esse sacrifício é rejeitado, sendo uma ação divina, não resta outro sacrifício. E quando essa pessoa zomba, faz isso, é como que estivesse zombando de Deus. Quando alguém peca, espontâneo, voluntário, essa pessoa não pode dizer que é uma fraqueza que lhe aconteceu. Então isso é dizer, eu não quero Deus de propósito, eu sei quem Ele é, eu conheço Ele, mas eu não quero Deus para minha vida. E quem pensa dessa forma, geralmente dirige palavras ruins e maldosas, maliciosas. Então, essa situação se dá na vida de alguém que apostatou da fé e voluntariamente se opõe à obra de Deus, criticando o próprio Deus. Então isso é blasfêmias contra o Espírito Santo. Então essa pessoa nessa situação, ela recai voluntariamente, ela se afasta de Deus voluntariamente. Aí em Hebreus capítulo 6 diz que é impossível que ela seja renovada para arrependimento. Se ela não será renovada mais para arrependimento, ela não vai então ter perdão, porque como Deus poderá perdoar alguém se esse alguém não se arrepender de seus pecados? A sua confissão será fruto de um reconhecimento do erro, mas não arrependimento. Porque reconhecer que errou, todas as pessoas têm essa possibilidade de alguma coisa. Eu reconheço que errei, eu compreendo que eu falhei, mas isso ainda não é arrependimento. Judas Iscariotes reconheceu que ele errou. Ele diz, eu traí sangue inocente, mas ele não se arrependeu, porque diz a Bíblia que o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, mas segundo o mundo leva à morte. Judas não teve uma tristeza segundo Deus, ele rejeitou o propósito de Deus espontaneamente. Ele sabia quem era o Cristo e assim o entregou por causa dos seus a ideia de ganhar o dinheiro, pois ele era ladrão, ele tirava dinheiro da salva, segundo a Bíblia. Então o que aconteceu? Ele teve remorso, ele reconheceu que ele errou, mas não se arrependeu, porque se ele se arrependesse, ele se renovaria e pediria perdão em uma oportunidade para Deus, para Cristo, mas não levou ele a confessar a Deus como fruto de um arrependimento. Mas muitas pessoas confessam seus pecados porque reconheceu que errou e não porque se arrependeu. Então, você que está me ouvindo, não se entristeça. Muita gente tem esse pensamento. Será que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Se você ainda se arrepende dos seus pecados, você não blasfemou. Então, que Deus abençoe a sua vida, que guarde o seu coração, guarde a palavra, mas tome muito cuidado com a apostasia, a frieza espiritual. Porque quem blasfema é quem um dia conheceu a palavra de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra para os seus irmãos, em nome de Jesus.